Hoje é sexta-feira, dia 10 de abril. E vamos lá, né? Temos algumas coisas aí para a gente alinhar. Mandem aí bom dia. Vamos aquecendo os motores para essa sexta-feira, que eventualmente, hoje, 9h30, pode dar algum tipo de movimentação, né? Por causa do CPI, a gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe aqui em relação a isso. E a gente deixou uma enquete aí para vocês, não sei se ainda está disponível no YouTube, mas aí na tela está aparecendo, né? Na reunião de amanhã, que vai acontecer lá no Paquistão, entre Estados Unidos e Irã, vocês acham que eles vão fazer um acordo para o fim da guerra? Sim ou não? Deixem aí a resposta de vocês. Ah, tá. Para clicar então tá bom. Comentem aí. 1 se sim e 2 se não, na opinião de vocês. Essa é a resposta aí que a gente vai ter. Bom, vamos lá. Vamos começar a falar aqui sobre os pontos do panorama. Como eu já comentei, hoje a gente vai ter o CPI, né, que vai sair às 9h30. Em relação a esse CPI, eu comecei falando dele, por quê? Vai ser o primeiro dado de inflação que vai sair já com uma leitura após início da guerra. Né? Ontem a gente teve o PCE, ele não teve muita movimentação, porque o PCE trouxe uma leitura de fevereiro, e a guerra começou no dia 28 de fevereiro, então não ia ter reflexo. Agora não, o índice de preço ao consumidor, ele vai trazer de fato já uma leitura voltada, pelo menos para o primeiro mês da guerra, e aí sim a gente pode ver algum reflexo em relação a isso no mercado, tá? Então vamos depois ler com calma esse dado. Em relação à guerra, né? O Trump, basicamente, ele parou de atacar o Irã, pelo menos publicamente, né? E amanhã eles terão a primeira reunião em relação a esse possível acordo lá no Paquistão. O Trump pediu pessoalmente para o Netanyahu reduzir os ataques de Israel ao Líbano, porque fazia parte do acordo, e é uma sinalização importante porque mostra que o Trump realmente quer esse acordo, né? A delegação iraniana já chegou no Paquistão, e isso mostra o quão eles já estão, de fato, dispostos a conversar, apesar de falarem que vão para tudo ou nada, né? O fato deles já terem chegado ontem à noite lá no Paquistão mostra a disposição para realmente fazer essa negociação. Mesmo com um acordo, né, mesmo que amanhã aconteça um acordo, as pressões inflacionárias, elas ainda preocupam, né? Por quê? Porque a gente tem que considerar que, por exemplo, né, eu vou comentar mais disso depois, mas estava sendo ventilado uma possível cobrança aí de taxa na passagem no Estreito de Hormuz, né? Mas o Trump, ele afirmou ontem à noite que não concorda com essa cobrança de pedágio pelo Irã e que, se isso continuar, ele será obrigado a agir. Essa fala entra em contradição com o que ele afirmou anteriormente, de que sabia do pedágio e que poderia participar junto da cobrança desse mesmo pedágio. Então, a gente vê muitas... Eu acredito que, assim, o pessoal está pensando, né? Será que eu cobro? Será que eu não cobro? Se cobrar, vamos falar que é bom, depois ver que é ruim, o que é realmente muito ruim, porque se você parar para pensar, a gente vai ter aí uma cobrança a mais numa passagem ali, isso vai impactar a inflação do mundo todo, né? Um pouquinho mais, e qualquer pouquinho mais já tem um reflexo importante em vários países, tá? Enquanto isso, o Irã continua atacando o Kuwait, por exemplo, né? A gente viu dezenas de drones ontem sendo interceptados. E por último, em relação ainda à guerra, eu comentei ontem que na CME havia voltado algumas casas, né? Estava para setembro,
foi para março e agora jogaram para o segundo semestre de 27, então mostra o quão incerto ainda está o cenário com a expectativa de um acordo ou não em relação à guerra, beleza? Esses foram os principais pontos. Vamos começar falando aqui de como fecharam as bolsas na madrugada. Então a gente teve aí Ásia, Xangai fechando 0,51 de alta, Hang Seng 0,55 de alta, Nikkei 1,84 de alta, o Kospi 1,40 de alta e o S&P australiano 1,14 de queda. Vamos dar uma olhadinha aqui sobre o que foi trazido da Ásia. Aproveitar e ver o que vocês estão falando aqui. Ó, Marcos Tachibana. Fala, meu amigo, bom dia. Já votou. Ele acha que não. Show de bola. W Balex também acha que não. Acham que não vai ter esse acordo. Depois no final eu vou dar minha opinião, tá? Bolsas asiáticas fecham em alta com foco no cessar-fogo do Irã. China supera inflação mista. Ah, interessante. A gente teve aqui, deixa eu compartilhar com vocês, os dados de inflação na China. Eu não sei se vai ficar muito pequeno. Acho que vai ficar. Mas o índice de preço ao consumidor veio negativo 0,7%. A expectativa era negativo 0,2%. O anual veio 1%, a expectativa era 1,2%. E o índice de preço ao produtor veio 0,5% e a expectativa era 0,4%. Quando a gente fala de inflação, quanto menor ela for, melhor, né, em relação ao crescimento do país. Né? Quer dizer, o crescimento traz inflação, mas no momento em que a gente está fugindo da inflação, isso acaba sendo bom. Mas sempre a leitura com Ásia, não nesse momento, né, quando a gente começar a entrar num outro ciclo econômico, é que quando a Ásia consegue ter algum tipo de... China consegue ter algum tipo de inflação, mostra que iniciou um novo ciclo, né, e a gente vai conseguir começar a ver produtos sendo escoados e assim por diante. Por isso que não fez reflexo nenhum nos mercados esse dado, e a Ásia acabou fechando positivo, tá? Vindo para a Europa, também tivemos alguns dados, mas também pouquíssimo relevantes. Vou compartilhar aqui com vocês. Índice de preço ao consumidor alemão vem em linha, tudo em linha. E o índice de preço anual também veio em linha, tá? Então, nenhum reflexo aí em relação aos mercados europeus por conta disso. Só fazer um disclaimer aqui que eu acabei passando sem falar. Ontem a gente teve um fechamento positivo lá fora, né, nos Estados Unidos, Nasdaq 0,83 de alta, S&P 0,62 de alta, Dow Jones 0,58 de alta, Russell 2000 0,60 de alta. Aqui no Brasil também tivemos máximas, né? O dólar fechou negativo 0,78 e o índice fechou positivo 1,91, o índice futuro. Então, todo esse cenário mais positivo, ele veio ainda na expectativa de que esse acordo fosse fechado, até mesmo mostrando uma descontinuidade nos ataques, né, retóricos aí por conta do Trump. Isso mostra, de fato, aos poucos, um arrefecimento na retórica e mostra a vontade, né, que os Estados Unidos têm de fazer um acordo no sábado, tá? Então, esse foi, só para fazer um disclaimer aí, o fechamento de ontem. Voltando para as questões... Acabei não lendo Ásia, né? Deixa eu ler aqui rapidinho Ásia. A maioria das ações asiáticas subiu em meio a um otimismo cauteloso antes das negociações cessar-fogo entre Irã e os Estados Unidos, com as bolsas regionais também caminhando para um forte desempenho semanal. O investidor também aproveitou preços muito atrativos após as perdas acentuadas em março. As ações chinesas estiveram entre as de melhor desempenho, mesmo com um quadro misto de inflação de março na maior economia da Ásia. Aí ele fala dos percentuais. O CPI na China recuou em março, indicando que o aumento dos gastos do consumidor no feriado do Ano Novo Lunar não se estendeu além de fevereiro. Já o PPI chinês
subiu mais do que o esperado em março, indicando que os preços mais altos do petróleo estavam impulsionando a inflação na porta da fábrica. Mas a gente já sabia disso, né? Não tem nada novo. E muitas vezes vocês vão reparar, né? Se já não estão percebendo isso, quando o motivador que fecha Estados Unidos é positivo, Europa tende, a não ser que tenha algo novo especificamente em Ásia, a Ásia tende a fechar na mesma direção, tanto positivo quanto negativo. Nesse caso, ontem, o motivador se estendeu para a Ásia fechou positivo, e nesse momento a Europa também está positivo, tá? E aí já vamos migrar aqui para as questões da Europa. Falamos dos dados da Alemanha, que não tiveram reflexo. Eurostock 0,92 de alta, índice inglês 0,34 de alta, o alemão 0,97 de alta, o francês 0,70, espanhol 0,61 e o índice italiano 0,75 de alta, cenário todo positivo por lá. Bolsas europeias avançam com cautela enquanto investidores aguardam CPI dos Estados Unidos e negociações da paz no Oriente Médio. Depois da queda na véspera, as bolsas europeias operam em alta moderada nesta sexta-feira, com os investidores ainda demonstrando certa cautela em relação aos desdobramentos das negociações para o fim da guerra no Oriente Médio, após a percepção sobre as fragilidades do acordo cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã ter esfriado e o otimismo na sessão anterior, os mercados aguardam para as negociações de paz marcada para o final de semana. Nesse cenário de incerteza sobre a trégua de 2 semanas, com ataques de Israel no Líbano e as restrições do tráfico do Estreito de Hormuz, as cotações de petróleo mantêm-se em alta. No campo econômico, as atenções globais também se voltam para os dados do CPI de março, que devem mostrar os efeitos inflacionários no conflito nos Estados Unidos. Bom, o porquê que o petróleo ainda se mantém alto, apesar de agora estar levemente negativo, a gente comentou ontem, eu vou passar por isso de novo quando a gente for falar do petróleo. E realmente, no começo do dia de ontem, existiu um pessimismo, né, em relação a esses... A gente está vendo fatos que mostravam quebras do que foi acordado para o cessar-fogo. Mas aí depois, a falta de retórica, num bom sentido, né, como o Trump não estava lá falando contra o Irã, acabou mostrando de fato uma vontade maior dos Estados Unidos em fazer esse acordo. E assim, o cenário está mais ou menos aí. Bom, vamos ver, ele parou de falar, o Irã chegou na quinta-feira à noite lá no Paquistão, né? Tá tudo meio que caminhando para realmente, parece que tá tendo boa vontade, né? Então, tá mais ou menos nesse ponto. Vamos aguardar os próximos, né? Mas aí, se tiver uma declaração aí meio torta, já pode começar a botar mais incerteza nesse cenário. Mas, tipo assim, para agora, o que o mercado quer olhar é o CPI. Tipo assim, nesse momento, né? Às 9h14, daqui a 15 minutos vai sair, vamos até dar uma acelerada aqui que eu quero acompanhar com vocês. Futuro das ações americanas misto, né? Nvidia 0,21 de queda, Microsoft 0,04 de alta, Apple 0,67 de queda, Google 0,08 de alta, ou seja, a gente vê aqui um cenário bem misto, né, no mapa. Quando a gente vem para o futuro das bolsas, Nasdaq 0,12 de alta, S&P 0,04 de alta, Dow Jones 0,03 de queda e Russell 0,05 de alta. Isso mostra um clima mais misto aí em relação aos futuros das bolsas americanas, tá? O dólar também tá misto, dentro da sexta a gente tem o dólar 0,09 de queda, frente ao euro 0,13 de queda, frente ao iene 0,13 de alta, frente à libra 0,10 de queda, frente ao dólar canadense 0,02 de alta. Você vê, um tá positivo, outro tá negativo, e tudo dentro de uma certa estabilidade, né? Frente à coroa sueca 0,15 de queda, frente ao franco suíço 0,16 de queda também. Então, apesar de estar mais negativo, tudo dentro da estabilidade. Entre os emergentes também, a gente tem uma certa estabilidade, né? Alguns positivos e outros negativos. Inclusive, eu queria pegar aqui rapidamente, a gente teve agora, às 9h da manhã, saindo aqui em Brasil, um dado relevante, que é o índice de preço ao consumidor, veio levemente acima do esperado o mensal, o anual veio também levemente acima do esperado, então nenhuma novidade, né? Porque é esperado um reflexo um pouco mais positivo por conta da guerra, né?
Nesse momento, o dólar 0,11 de queda e o índice 0,12 de queda também, tudo dentro de uma certa estabilidade. Ambos aí aguardando os dados do índice de preço ao consumidor às 9h30, beleza? Os treasuries, o de 2 anos 0,11 de queda, o de 10 anos 0,12 de queda, o de 30 anos 0,10 de alta, também todos dentro de uma certa estabilidade. A gente costuma dizer que até 0,30 tudo pode acontecer, né? Tudo pode mudar. Passou de 0,30, tanto para cima quanto para baixo, a gente pode estar tendo algum direcionamento, não é o que está acontecendo nesse momento. O petróleo também, totalmente dentro de uma estabilidade, né? O WTI 0,04 de queda, o Brent 0,17 de queda. Vamos dar uma olhadinha aqui em relação ao que foi falado do petróleo. O petróleo opera em leve alta, não está mais em alta, né? Talvez na hora que foi escrito estava, mas está bem misto. Antes da reunião entre autoridades americanas e iranianas no final de semana. Os contratos futuros de petróleo operam em leve alta nesta sexta-feira, em uma sessão volátil, em meio às preocupações com as negociações de paz no Oriente Médio e com o fluxo do produto no Estreito de Hormuz. Já no acumulado da semana, a tendência é de queda. O movimento ocorre na véspera da reunião de autoridades americanas e iranianas no Paquistão para tentar chegar a uma resolução para o conflito militar na região, após o cessar-fogo provisório firmado na terça-feira, mas considerado frágil. Então, o motivo da gente estar vendo esse cenário mais misto é, de fato, um arrefecimento, aquele viés mais negativo, né, em relação ao cenário, que estava se deteriorando cada vez mais, e desde que foi feito esse cessar-fogo, as coisas parecem estar se apaziguando, e aí a gente vê o petróleo dando uma certa estabilizada. De novo, nada que uma fala diferente não possa mudar tudo, um acordo aí não sendo realizado no sábado, né? Muita coisa aí pode mudar, beleza? O ouro está negativo nesse momento 0,52 e o minério de ferro fechou negativo 0,33. Criptoativos, Bitcoin 1,19 de alta, Ethereum 1,62 de alta, Cardano 0,25 de alta, Solana 1,57 de alta, Tether 0,01 de alta e XRP 0,84 de alta. Criptoativos aí um pouco mais positivos. Num cenário em que a gente tem uma visão um pouco mais mista, né? Alguns positivos, outros negativos. Não tem um direcionamento claro por enquanto. Talvez 9h30 a gente tenha isso. E a gente vai para o calendário econômico, né? O calendário... vamos falar primeiro do VIX, né? O VIX nesse momento 0,67 de queda. Deixa eu primeiro ver rapidinho aqui como que tá a nossa enquete, né? Zaira Alves, bom dia. O Rivo votou aí no 2, a Zaira também votou no 2. Então, 80% aí da nossa audiência acredita que não vai ter o acordo. Complicado, né? Eu já vou falar disso e depois a gente deixa por último o índice de preço ao consumidor. O mercado, né, e todo o viés geopolítico sempre tenta pegar os sinais para onde a gente está sendo direcionado. Com o Trump, é muito difícil a gente fazer isso, porque ele acaba dando alguns sinais e depois ele muda completamente, né? Acho que o último mais vivo foi quando ele falou que ia fazer o discurso. O dia todo o mercado acreditou que o discurso ia ser apaziguador, mas possivelmente depois do discurso do presidente iraniano, que não é quem manda no Irã, né, mas é como se fosse um porta-voz lá do regime, ele acabou talvez trazendo uma certa fragilidade, né? E o Trump aproveitou isso para, no momento do discurso aí, talvez, né, ter mudado e ido para cima deles com mais violência ainda. Só que cada vez que isso dá continuidade, acaba trazendo mais consequências políticas para o Trump, né? Então, assim, quais são as consequências políticas? Internamente, a gente já discutiu isso, né?
A população americana, ela não consegue enxergar a necessidade de realmente estar nessa guerra e está correndo tantos riscos econômicos, né, como está acontecendo, né, como se já não tivessem outros problemas inflacionários acontecendo aí nos Estados Unidos. Então esse é um ponto que muitos especialistas dizem, né, que o Trump não soube vender a guerra internamente. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é a consequência econômica realmente disso, né? Então, o povo americano não sabe por que ele está fazendo isso e ainda está tendo um reflexo negativo internamente por conta da inflação. E no tabuleiro que a gente vê, para além de você não ter conseguido nada, você pode estar partindo para ter piorado a situação, uma vez que a gente tem uma possibilidade de ser começado a cobrar uma tarifa dentro da passagem do Estreito de Hormuz, e isso já embutir num preço inflacionário no mundo todo, algo que antes não existia. E aí isso traz um descontentamento político, não só interno, mas externo também, né, contra os Estados Unidos. Eu acho que o montante desses focos, desses motivadores, somado às últimas horas, né, onde o Trump realmente deu um passo para trás, falou do cessar-fogo, pediu diretamente para o Netanyahu parar os ataques no Líbano para cumprir o cessar-fogo, não está atacando diretamente o Irã, né, com as palavras nos últimos, sei lá, no dia anterior, né, desde o cessar-fogo ele está diminuindo bastante a retórica. Então, o conjunto desses fatores me leva a criar que existe uma boa vontade muito grande para ser feito o acordo. Porém, pessoal, eu vou ser sincero, quando você olha o que o Irã quer do acordo e o que os Estados Unidos quer do acordo, não consigo enxergar um match, sabe? Quem que vai abrir mão do quê? Porque os Estados Unidos já falou que não vai abrir mão do enriquecimento do urânio, né, não quer que o Irã enriqueça urânio, não vai abrir mão da abertura do Estreito de Hormuz, e o Trump, na última declaração, mesmo que não fosse um ataque direto, falou que não vai ter cobrança de tarifa em Hormuz. É um enclave tão grande que eu não consigo enxergar como isso pode acabar acontecendo realmente no acordo. Não vejo o Irã dando um passo para trás, porque ele já perdeu muito para dar um passo para trás, né? Assim, em níveis do que foi destruído, já foi muita coisa destruída lá no Irã. Então, assim, por que eu vou dar um passo para trás agora, se eu já perdi tanta coisa? Né? Eu acho que quando você fala quem tem mais a perder, né? Agora, na situação que tá, o Irã ou os Estados Unidos? Politicamente, Estados Unidos, entendeu? O Trump vai fazer o quê? Ele nem acredita-se, né, retoricamente, que ele nem queria, de fato, fazer tudo o que ele estava falando, né? Só que aí ele vai falando, não vai conseguindo intimidar o oponente, aí fala que vai acabar com todo mundo, do nada aparece um acordo lá com o Paquistão, né? O Paquistão propondo um acordo. Há fontes, né? Há más línguas aí, ou boas línguas, que dizem que os Estados Unidos mesmo que cavou esse acordo aí para ser negociado e ele não ter que fazer o que ele falou que ia fazer. Então, assim, pessoal, não consigo ver uma maneira de ter um acordo, tá? Não consigo ver. Posso estar enganado? Posso. Não existe uma certeza sobre absolutamente nada, mas, assim, não consigo ver. Assim, se ocorrer um acordo, vai ser porque algum dos dois perdeu muito. Ou o Irã vai perder muito, porque realmente vai falar, não vou mais enriquecer o urânio, vou fazer abertura, vai aceitar tudo que o Trump está querendo, ou o Trump vai ter que aceitar alguma das coisas do Irã. E qualquer coisa que ele aceitar do Irã faz com que o Irã esteja numa posição melhor do que no início da guerra. Seja cobrando alguma tarifa para o Estreito de Hormuz, o que vai fazer com que ele tenha muito dinheiro para poder reconstruir tudo que foi destruído internamente, enriquecer mais urânio e assim por diante, mesmo que no discurso ele fale que ele não vai mais enriquecer urânio, tendo dinheiro, né, não vai ter como segurar. Então, assim, não, eu não consigo enxergar como isso vai acontecer no acordo, e se acontecer, ou os Estados Unidos vai estar em maus lençóis politicamente, e o mundo todo, ou o Irã realmente vai perder muito. Se eu tivesse que
Tem uma arma na minha cabeça. O que eu acho que vai acontecer, né? Eu acho que não vai ter acordo. Se ocorrer um acordo, quem eu acho que vai ceder? Eu acho que vai ser os Estados Unidos, porque não tem motivo para o Irã ceder. Não tem, não consigo enxergar nada, né? Então, basicamente é esse o ponto. Beleza? Bom, 9h30, daqui a alguns minutinhos, né? 4 minutos vai sair índice de preço ao consumidor, como eu comentei com vocês, tá? O índice de preço ao consumidor, ele é um dado de março, então ele já vai trazer algum resquício aí em relação à guerra, né? E aí, pessoal, é o seguinte, expectativa aí no mensal é que venha 1, o anterior foi 0,3, ou seja, já há um aumento significativo. No núcleo, o anterior 0,2, e a expectativa é que venha 0,3. E no anual, cheio, expectativa 3,4, do anterior 2,4, e no núcleo anual anterior 2,5 e a expectativa 2,7. Se a gente vê um dado em linha, já é ruim, porque já mostra um aumento, certo? Se a gente vê um dado maior, é pior ainda. E a gente, de novo, vai ter um reflexo negativo para as bolsas. O único cenário em que, eventualmente, poderia manter o mercado meio lateralizado, como a gente está vendo nesse momento, é se a gente tiver um dado dentro menor do que o esperado, tá? Menor do que o esperado, acho que seria a única situação em que o dado poderia trazer um reflexo positivo para as bolsas e negativo para o dólar. Qualquer coisa diferente disso, a gente vai ter uma bolsa um pouco mais negativa na minha interpretação. Vamos aguardar, obviamente, o que o mercado vai fazer. E a gente já vai ver isso rapidinho daqui a pouco. Daqui a 2 minutinhos, certo? Também tinha comentado com vocês que aqui na Fed Watch foi diminuído, né? A gente estava a expectativa para o próximo corte de juros setembro de 27, aí depois veio para março de 27 e agora de novo foi para o segundo semestre. Vamos ver aqui se dá tempo da gente ver qual mês que ocorreu. Vamos ver. 27, junho de 27, vamos ver. Junho de 27 já tá, vamos ver abril. Não, já tava não. Julho. 3,50 não. Deve ser setembro de novo. Setembro de 27, ó. 3,25, 3,50. Já foi para setembro de novo. Então tava em setembro, voltou para março e agora foi para setembro de novo e assim, a gente comenta porque tá aqui, né? É importante a gente ver, mas tudo isso vai depender do que sair do acordo, né? O acordo aí tá tudo muito instável ainda. 9,29. Daqui a 20 segundos a gente vai ter o índice de preço ao consumidor. Vamos ver como ele vai vir. A Zaira falou, muito dinheiro envolvido, movimentando a indústria bélica e depois que estiver quase tudo destruído, entra a indústria de construção civil. Isso acontece. Nossa, já tá tendo... Peraí que a gente já fala disso. Vamos ver aqui que ainda não saiu nada. Veio menor do que o esperado, hein, pessoal? Isso é bem positivo, viu? Isso é bem positivo. Isso é bem positivo. Foi exatamente no cenário que eu falei, hipotético, né? O menos provável seria a gente ter um dado menor do que o esperado. Foi exatamente como veio, hein? Menor do que o esperado. Isso traz, de fato, uma positividade para os mercados. Vamos ver se isso vai realmente trazer um viés mais positivo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui como que tá o VIX. O dado veio melhor do que o esperado, tá? Isso é um fato. E aí a gente pode ter um reflexo mais positivo para as bolsas. Vamos ver se isso vai se concretizar. A princípio, sim, tá? A princípio, a gente vê um cenário mais positivo para as bolsas.
Vamos ver. Ó, o VIX deu uma bela porradinha para baixo, né? O futuro aqui das ações ainda dentro de uma certa estabilidade. O dado é positivo, pessoal. O dado é positivo. Claro que é um dado de março, né? Então, ainda podemos ter um dado diferente depois, mas é um dado positivo, não tem como negar. Teve um reflexo aqui, o mercado está voltando um pouquinho. Vamos ver se ele depois traz algum direcionamento. Tem abertura ainda de Nova York, né? Que pode trazer esse direcionamento para a gente. Então, vamos aguardar. Olha o Felipe por aí. Fala, Felipão, beleza? Opa, fala, Fernandão. Tranquilo? Bom dia a todo mundo. Certo. Bom dia. E o dado aí, como que você achou? Veio bom aí para você? Cara, eu tava com uma expectativa diferente aqui, viu? Eu também. Eu tava com uma expectativa diferente. Eu tava vendido no ajuste antes da notícia, tava com uma expectativa diferente. Acabei saindo no 0 a 0, mas na verdade eu tava com uma expectativa positiva. Levemente positiva. Que o dado viesse negativo. Quer dizer, que o dado viesse pior do que o esperado, né? Pior que o esperado, sim. Exatamente. Por tudo que a gente vem passando e tudo mais, mas mesmo assim, do jeito que veio, ainda assim foi uma vol meio xoxa. Mas tá bom. Assim, tem duas formas de você ver. Primeiro que na leitura que veio, ele mostra algo positivo, porque veio melhor do que realmente estava sendo esperado, né? Por conta da inflação. Mas é uma leitura só do mês de março, né? A expectativa é que abril seja pior do que isso. Como o mercado vive o dia a dia, talvez, né? A gente viu, obviamente, um primeiro reflexo positivo, né? A gente olhando aqui o VIX deu uma porrada para baixo. E agora vem a digestão, né? E depois a possível continuidade aí do movimento, eventualmente um pouco mais positivo. Então, vamos ter que aguardar os próximos passos aí. Beleza? Desse jeito ela vou deixar vocês aí. Sobe o índice e vamos embora. Sim, é isso aí. Bom, um ótimo dia para você, Felipão, para nossa audiência. E vamos ver o que acontece amanhã nesse acordo aí entre Estados Unidos e Irã. Beleza, meu amigo. Abraço. Valeu, tamo junto. Bom dia, bons trades. Fala, pessoal. Deixa eu arrumar minha câmera aqui.